Hoje é noite, mais uma vez, de estar bem acompanhado aqui no 16 Válvulas. Já sabem, o desporto motorizado faz-me sempre uma companhia extraordinária todas as noites, nas entrevistas exclusivas 16 Válvulas, mas hoje posso dizer mesmo que é uma entrevista, para mim, muito especial, porque recebo, vamos dizer, os principais mentores e os responsáveis máximos do Portugal Rally Series. Tenho comigo, com um enquadramento lá atrás, que depois já vamos explicar, com uma tabela periódica dos rallies, o Emanuel que pertence naturalmente a esta organização, mas também pertence à Racing for You e tudo mais. E tem depois também o mais que famoso, ultra famoso e veterano dos fotógrafos dos rallies, o André Lavadinho, que me dá o gosto hoje de voltar às nossas entrevistas. Já faz aqui uns anos que não nos encontrávamos, mas também o André, com um enquadramento fantástico, vou elogiar também lá atrás, de facto, uma parede também marcante, comparando com a minha. Pronto, deixa-me mesmo sem palavras, mas pronto, é com gosto que vos recebo. Dou-vos as boas-vindas para falarmos então sobre, neste caso, o Portugal Rally Series, e por isso vamos dar as boas-vindas. Emanuel, boa noite, espero que esteja a ouvir bem. Boa noite, sim, perfeitamente. Muito. O André Lavadinho também, tudo bem? Boa noite. Aí está ele também a fazer adeus. Ora, muito bem. Obrigado. Desafiei os dois para virem falar precisamente deste projeto, deste menino que nasceu, cresceu, já tem dentes e que está a preparar-se para ir para a universidade, que será este Portugal Rally Series. E iria começar talvez mais aqui com o Emanuel, vamos dar principalmente a palavra aqui ao Emanuel, mas sem desprimor, e tu, André, naturalmente tens aqui o condão de interromper, de entrar na conversa, embora também te vá naturalmente meter à mesma na conversa, mas ia perguntar ao Emanuel, e foi o desafio que eu tinha falado convosco em off, como é que nasce esta ideia do Portugal Rally Series? Isto tem a ver com a vossa experiência de rallies e perceberem que faltava fazer alguma coisa? Bem-vindo. Boa noite, Emanuel. Boa noite, Gonçalo. Muito obrigado pelo convite que nos fizeste e pela oportunidade de podermos falar um bocadinho deste, como disseste bem, deste nosso bebé que já está a crescer e já está a gatinhar, digamos assim. Só duas deixas, falaste da nossa parede, mas a tua parede aí atrás é das mais famosas do país, que toda a gente está habituado já a ver 16 válvulas. Portanto, já toda a gente também e aqui ao meu lado esquerdo do capacete também de um importante navegador dos rallies e também piloto, que não sei se identificam, José Janela, uma oferta dele e que muito prezo e que está em todas as entrevistas que eu faço. Muito bem, Emanuel, obrigado. Para o Janela, também um catedrático do desporto automóvel. Verdade. Também tiveste o condão de chamar veterano André, também fica aqui registado. Exato. Já nos conhecemos de muitas guerras, já nos conhecemos de muitas provas, já estivemos presencialmente até no Autódromo Internacional do Algarve, acho que foi a última vez, quando foste lá piloto também, André, e por isso é que eu digo que ele é veterano. É verdade. Pronto, pegar até nesta parte mais brincadeira inicial e dizer que é precisamente fruto da experiência do André, e depois também da minha, mas o André é fruto das vivências que tem a nível internacional, nacional também, mas muito internacional. Foi possível apurar e perceber aquilo que todos nós já percebemos. O André talvez tenha percebido primeiro um pouco, porque está lá mensalmente quase com eles, ao longo de muitos anos, que é, infelizmente, um certo declínio daquilo que é o produto rallies. Ou seja, isto não é... Fala-se muito do produto CPR, dos rallies nacionais, mas temos que perceber que não. Isto é mesmo uma toada internacional, ou seja, esta dificuldade em fazer vingar o produto, ou adaptar o produto, é algo internacional, não é só aqui do nosso Portugal. Eu e o André somos amigos há alguns anos, partilhamos esta paixão, conhecemos-nos assim, e fomos percebendo, em conversas que fomos tendo os dois, e também em grupos que nós participamos de debate, de rallies, fomos percebendo que temos ideias muito parecidas, temos opiniões muito parecidas naquilo que achamos dos rallies e daquilo que se deve fazer e que não se deve fazer. E então foi surgindo aqui o bichinho, eu mais na parte do organizador, o André com a sua parte promocional, que ele tão bem faz e que tanto gosta, e então fomos jogando aqui os dois e surgiu a possibilidade, e começamos a pôr estas ideias em cima da mesa, e surgiu a possibilidade de fazermos um evento piloto. Acho que a primeira vez que eu e o André falamos nisto foi em 2022. 2022 ainda foi um ano atípico por causa das vicissitudes do Covid, e então conseguimos depois em 2023 fazer uma prova que foi o Rally Show, em que conseguimos implementar algumas das ideias que nós tínhamos e perceber realmente se este formato teria aceitação e se o mesmo era viável.
Dizer já antes de mais, o Rally Series e estas ideias, nós não queremos mudar o mundo, não estamos aqui nunca a dizer que inventamos nada, porque já está tudo inventado. O que nós fizemos foi pegar em ideias que nós achamos atrativas, que são feitas em eventos isolados, que são feitas também noutras modalidades, e nós temos bons exemplos de outras modalidades dentro do desporto automóvel que não os rallies, e o que nós fizemos foi fazer aqui uma mescla de ideias e tentar aproximar isso daquilo que é o que nós tanto amamos, que são os rallies. Portanto, toda a gente nasce aqui, foi uma comunhão de ideias, foi pensar um produto, e durante o ano de 2024 decidimos que era a altura. O André foi o grande impulsionador disto, tem que ser dito assim desta forma, e foi o André que depois me lançou o convite. O André conhece também as minhas aptidões como organizador, e então ele, como já tínhamos trabalhado juntos, gostou daquilo que foi feito. Eu também já tinha tido a oportunidade de trabalhar com o André enquanto team manager da Racing for You, que o André fez algumas provas connosco, e houve sempre aqui uma empatia em termos de trabalho, e portanto o André fez-me o convite para liderar com ele este projeto, e ele mais na parte promocional e eu na parte mais desportiva, e foi assim que isto começou. Foi uma aventura, está a ser uma aventura tremenda, porque reparem, isto convém também ser dito, nós desde outubro de 2024 até dezembro fizemos a abertura e a apresentação do campeonato, que foi em Baltar no dia 15 de dezembro, e posso dizer quase que em tempo recorde conseguimos, em janeiro, apresentar já um calendário de 5 provas, em que 4 já estão definidas e a quinta será anunciada brevemente. Portanto, nós trabalhamos contra o relógio. Muito temos que agradecer também aos parceiros que nos têm ajudado, e agradecer à Federação também a abertura e os bons olhos que viram este projeto, na pessoa do seu presidente Nia Mourinho e do seu coordenador desportivo Paulo Magalhães. Viram com bons olhos também a introdução deste novo conceito, e aquilo que nós na altura lhes apresentamos e que lhes explicamos, nós podemos aqui dizer hoje para toda a gente: nós não queremos mudar o mundo, nós não estamos a dizer que inventamos nada, nem muito menos este conceito pretende ser algo contra o que existe, nada disso. Este conceito é um complemento àquilo que existe, e nós reparamos que existia aqui uma gap, porque reparem, nós temos os campeonatos, temos o CPR, o Promo, e temos o Start, que agora se chama Norte, Centro e Sul novamente, e depois temos um fenómeno bastante popular, até mais na altura do verão, que são as super especiais, que atraem sempre muita gente, e que antes até do Covid já existiam alguns campeonatos, como o Troféu Cine, que juntavam uma série de super especiais e faziam um campeonato, ou faziam um troféu, e percebemos que entre aquilo que são as super especiais, percursos de 1,5 km, 2, com 2 ou 3 passagens, e os rallies do Start, ou do Norte, neste caso Centro e Sul, existia aqui um gap muito grande, ou seja, estamos a falar de uma coisa com 2 ou 3 km e uma coisa com 50 km. E depois percebemos também que, introduzindo um formato mais compacto, conseguimos ir buscar coisas que outras modalidades têm e que também estão a saber trabalhar. Porquê? Porque é importante percebermos que o produto que nós temos, os rallies, o consumidor hoje já não é o mesmo. Já não é o consumidor dos nossos pais, que foi quem nos meteu o bichinho, já não é o consumidor da geração antes da nossa, já não é a nossa geração. É a geração Drive to Survive, por exemplo, da Fórmula 1. Exatamente. Querem tudo no próprio momento e querem ter tudo na mão. Precisamente. Nós baseámos-nos muito em termos de promoção, e as ideias que o André implementa são muito por aí. Gostamos muito do modelo que a Liberty Media tem feito. Temos também exemplos que já foram bem feitos e depois, por outros critérios, foram perdendo, mas temos que nos lembrar que o Rallycross teve um boom tremendo em meados da década de 2010, e depois com a eletrificação voltou a cair, mas o campeonato de Rallycross teve um boom tremendo, cheio de marcas e de grandes pilotos. Temos campeonatos como a NASCAR, que fazem coisas incríveis já há muitos anos, que têm uma maneira diferente de pensar o negócio, e temos um fenómeno, que é o Drift, que tem imenso público e que atrai imenso público jovem. Porquê? Porque é feito num local concentrado, é cómodo, é confortável. E nós vamos pegar um bocadinho nestas nuances, nestas ideias, tirar um bocadinho daqui e dali, e chegamos a este produto, que não é um produto final, isto é um produto que está a começar. Lançamos os pilares, e os pilares são estes que nós temos apresentado, e podemos já falar deles, mas de certeza absoluta que o Rally Series, no final de 2025, vai ser diferente do que está agora. Em 2026 ou 2027 vai ser diferente. Porquê? Porque é um produto aberto,
É um produto. E em construção. E eu aproveitava para te dar aqui a oportunidade, Emanuel, para beber aqui uma água, e aproveitava e perguntava já ao André, com a experiência internacional, não vamos falar do resto, porque está bem explicado aqui pelo Emanuel, mas com a experiência internacional não há nada semelhante a este Portugal Rally Series, por isso é que se chama Portugal Rally Series, não era World Rally Series. Mas a tua experiência internacional, onde acompanhas o WRC, não há nada comparável àquilo que acontece agora. Não há nada assim. E automaticamente, com a tua experiência, quiseste trazer um bocadinho também daquilo que existe, mas fazer um produto melhor. É isso, André? Era isso mesmo, é isso mesmo. Muito bem. Emanuel, só para força. nessa ideia que tu puseste ao André. Força, Emanuel. Eu não conheço nenhum adepto de rallies que me diga que não gosta de um Monza Rally Show, que não gosta de um San Marino Legends, que não gostava do modelo antigo do Race of Champions feito nas Canárias. Não conheço um adepto que me diga que não gosta. Portanto, temos que perceber o que é que fez as pessoas gostarem desses modelos e o que é que nós podemos trazer e adaptar a este conceito que nós temos, que é isso que nós estamos a tentar fazer. Muito bem. Emanuel, e dificuldades, porque naturalmente uma coisa, e nós sabemos, e falávamos sobre isso em off, há muitas ideias, toda a gente tem a sua própria ideia, cada um pode contribuir para o sucesso. Mas depois há os obstáculos, à boa maneira portuguesa, há sempre essa queixa, eu quero fazer, mas a burocracia, os apoios, as mentalidades, no vosso caso, para pôr de pé este projeto, que tipo de dificuldades é que tiveram que ultrapassar? Porque ele já existe mesmo, não é um plano. Certo. Ora bem, eu podia dizer muita coisa, mas sendo muito assertivo, muito conciso, digo que o copo para nós está claramente meio cheio. Não vou entrar pela parte de dizer que o copo está meio vazio pelas dificuldades que às vezes nos aparecem. Não. Nós sabíamos quando lançámos este projeto, e eu digo isto muitas vezes a vários parceiros e até a pilotos, nós sabíamos que havia o risco deste produto, neste caso é Portugal Rally Series, mas o Rally Series é um nome que pode ser internacionalizado e poderá ser um Spain Rally Series, um Italian Rally Series, portanto, o nome Rally Series ficará... Um franchising com vocês a serem os donos e então dão o nome a cada país. Poderia ser assim, Manuel. Teremos que falar, isso será para outra conversa, mas não temos portas fechadas e quando pensamos neste modelo, pensamos imediatamente na internacionalização do mesmo. Porquê? Porque às vezes estes produtos e tudo aquilo que é novidade, e tu, Gonçalo, sabes isso também, às vezes tem mais aceitação lá fora que no nosso país. E temos um problema aqui em Portugal. Nós, felizmente, temos tido uma aceitação tremenda por parte de autarquias, tivemos por parte da Federação e estamos a ter por parte dos pilotos, não só daqueles que participam, porque esses gostam automaticamente, mas temos muita gente a dizer que não conseguiu vir à primeira, mas quer depois participar, outros que não têm viaturas de terra, mas querem participar na fase de asfalto. Portanto, a aceitação tem sido tremenda. O fenómeno é que nós temos que nos habituar, e que já estamos um bocadinho vacinados no mundo das corridas, é que aqueles que muitas vezes criticam que nada existe, são aqueles que também nada fazem para isto mudar, são aqueles que não vão para o terreno trabalhar, e depois também são os mesmos que criticam. Mas nós, sentados no sofá é fácil de criticar, não é? Sentadinhos no sofá. Mas reparem, as críticas que vêm do sofá não nos fazem moça nenhuma, pelo contrário, até são às vezes um boost de energia para que a gente se motive mais, e a verdade é que em tempo recorde, em tão pouco tempo, em tão poucos meses, conseguimos pôr um produto de pé e um produto já bastante divulgado, querido, até já querido pelos pilotos e já com bastante aceitação. Portanto, o copo está meio cheio, as dificuldades foram até muito elas de índole logística, porque isto foi feito em tempo recorde. Nós também tínhamos uma coisa desde o primeiro dia que definimos como critério, e nós não queríamos estar a anunciar cartazes a correr e depois ter que andar durante o ano a mudar locais e datas. Portanto, nós tentamos fazer a apresentação do calendário já muito perto daquilo que é a sua versão final, e como vocês puderam reparar, uma das provas não foi anunciada, apesar de termos sítios em vista para ela, mas não quisermos anunciar sem estar 100% definido, para depois não termos que alterar a meio do ano. Não queremos fazer isso, queremos que o produto seja coerente e que transmita uma imagem já retilínea desde o início. Emanuel, e por isso pergunto, e falando agora já do presente, que já aconteceu a prova inaugural em Baltar, falava-se de números para vocês, e antes de irem para Castelo Branco, foi um sucesso, foi melhor do que estavam à espera, por exemplo, antes de falarmos mais deste calendário deste ano? Não sendo, nem querendo parecer presunçoso nisto,
eu diria que a parte desportiva, organizativa e promocional foi exatamente aquilo que nós sabíamos que ia ser. Porquê? Porque foi um trabalho apurado, foi um trabalho em que nós, é algo que eu gosto de fazer muito nas minhas organizações, e eu transmiti isso ao André desde o primeiro dia. Eu gosto sempre de imaginar o pior cenário, em todos os aspectos, mesmo até em questões de segurança e tudo. Eu gosto de pensar no pior cenário, prepararmos para ele e depois tudo o que vier é um bónus. Portanto, nós tínhamos tudo muito bem delineado, tudo muito bem esquematizado, temos uma equipa de trabalho incrível, com todos os setores muito bem automatizados, o que fez com que depois, quando chegássemos ao terreno, as coisas fluíssem naturalmente. Quando dizemos que isto é um produto que não está fechado, não tem a ver com essas questões. Tem a ver é que nós queremos que os pilotos e que a Federação e os próprios clubes tenham um processo ativo nisto. E se tiverem sugestões que a gente veja que são positivas, nós poderemos introduzi-las. Portanto, o produto em mudança não é porque a gente tenha dúvidas do modelo, é sim porque queremos também ouvir o contributo de todos. Pronto, mas relativamente à primeira prova, era muito dentro disto que estávamos à espera. Nós sabíamos que íamos ter uma lista de inscritos a rondar os 30 participantes, foram 21, mas desses 21 nós temos cerca de 12 concorrentes, e alguns deles que até fizeram o pagamento da inscrição anual, que não tinham viatura preparada ainda para a fase de terra. Tivemos concorrentes que também queriam participar e que vão participar já em Castelo Branco, porque as viaturas não estavam preparadas a tempo, porque também temos neste momento um problema muito grande acrescido, que vem desde o Covid, mas depois com as duas guerras piorou, que é a entrega de material por parte dos fornecedores. É muito complicado. E há muitas viaturas que ainda não estavam preparadas, inclusive nem para o Serras de Faf. São pilotos que também não foram ao Serras de Faf porque não tinham as suas viaturas preparadas. E, portanto, foi dentro daquilo que estávamos à espera. O nosso projeto e a filosofia que temos neste tipo de evento e a dinâmica do evento, nós termos 40 carros ou termos 20, para a experiência do público e dos pilotos, e pouco afeta. Porquê? Porque como é dinâmico e nós minimizamos os tempos de pausa, o passar em 20, 30 ou 40 carros não se vai notar assim tanto como se fosse uma prova de estrada aberta tradicional, ok? Que há mais tempos mortos, depois haveria um tempo de espera muito grande para a passagem seguinte. Aqui isso acaba por não acontecer. Podemos também falar um bocadinho daquilo que é o formato. No dia de sábado, nós temos, para além da parte da preparação e das verificações, temos também implementado um shakedown com 2 a 3 passagens, e agora em Castelo Branco vamos introduzir já uma novidade, que percebemos que em Baltar tivemos muito esse pedido, e não é, ou melhor, ele dá para fazer no shakedown, mas podemos ganhar se separarmos. Então vamos ter um shakedown, depois teremos uma sessão de autógrafos, e de seguida teremos uma co-drive session, ou seja, onde os participantes poderão exclusivamente inscrever patrocinadores, convidados e familiares e fazer essa sessão de co-drives. Portanto, temos um dia de sábado bastante preenchido e muito virado para aquilo que é a participação e a experiência dos pilotos, e depois no domingo a parte esportiva, e como nós temos este formato compacto e estes horários muito bem esquematizados, o que eu estava a dizer anteriormente, ou seja, o ter 20, 25, ou ter 30, ou 35, ou 40 carros, para a experiência do público e dos pilotos, pouco vai impactar. Portanto, para responder, foi muito dentro daquilo que nós esperávamos. Claro que achamos que durante o ano o número de inscritos vai continuar a crescer, e a nossa expectativa é que no evento seguinte a gente tenha sempre mais inscritos que no evento anterior, até chegarmos ao limite que estipulamos, que são as 40 viaturas. Não queremos mais 40 viaturas, porque depois aí já começa a ter as tais pausas excessivas, o ter que fazer muitos quilómetros de ligação, e nós não queremos isso. Muito bem. Emanuel, e continuando, e André, quando quiseres interromper, estás à vontade, mas Não, ia fazer aqui a questão, portanto, é um calendário de 5 provas, 4 já estão anunciadas, portanto, a seguir, portanto, a Castelo Branco, vamos até onde? E o que é que já se pode saber a nível de calendário, e qual é a pista que poderemos ter de possível localização, porque há pessoas a pedirem provas abaixo do Tejo. A sul. Nós sabemos isso. Isso, a sul. Nós sabemos isso, e foi também um dos primeiros pontos que nós abordamos, que é a nossa intenção fazer algo a sul do Tejo. A nossa intenção. Temos contactos com clubes da Zona Sul. Para 2025 ainda não está também totalmente fora de hipótese fazermos nessas zonas, mas também temos que perceber que, como isto foi feito em tempo recorde, alguns clubes já tinham o seu calendário fechado, já têm acordos fechados com as autarquias, às vezes é difícil conseguirem pedir mais um apoio para mais uma prova. Depois temos que pensar que a data que temos livre será uma data muito próxima também das eleições autárquicas, com a agravante agora, que vamos ter umas eleições adicionais, não é? A 18 de maio. Para o mês de maio. A nível político, sabemos sempre o que é que isto implica: orçamentos bloqueados, decisões na Câmara paradas. Portanto, temos que perceber um bocadinho isto. Sobre o calendário que já está estipulado,
temos Castelo Branco, uma prova que muito nos agrada por ser feita também na região interior centro do país, mas por ser feita numa região que tem muito dado ao automobilismo e com um clube que é um histórico do automobilismo em Portugal, que é a Escuderia de Castelo Branco, a quem desde já também agradecemos por toda a disponibilidade e porque desde o primeiro dia acreditaram no nosso projeto e são uns parceiros, não são um clube que vieram comprar o produto, nem são um clube em que nós vendemos nada, não, são uns parceiros que acreditaram e estamos a trabalhar em total comunhão e muito nos agrada. Na terceira ronda iremos a uma terra mítica também do automobilismo, que é Ponte Lima, e que marca a estreia nos pisos de asfalto. Temos aqui duas nuances também muito giras, que é em Castelo Branco existe uma tradição muito forte de asfalto, não é? Com o Rally de Castelo Branco, e desta vez vamos fazer um rally em terra. Ponte Lima é uma terra que tem tradição tanto em terra como em asfalto, por causa do Sopete e por causa do Rally de Portugal, mas nós optamos pela fase de asfalto em Ponte Lima. Depois temos uma prova também já fechada em Severo de Boga, com o clube de Severo, e que também eles estão mais habituados a fazer em terra, e neste caso vamos fazer em asfalto. Também já temos o percurso delineado, um percurso giríssimo. A pista do Alto Rosário também nos dá todas as garantias de um grande espetáculo, porque o nosso formato assenta muito, não é exclusivo ter que ter uma pista, nem um circuito, mas se o tivermos, é ótimo, porque tem logo um conjunto de infraestruturas e dá uma comunidade adicional a quem nos queira ir visitar. E depois, a prova que está em falta, não podemos anunciá-la já, podemos dizer sim que temos neste momento 2 a 3 situações em carteira, uma delas mais na região sul, 2 mais na região norte. Nós gostávamos muito de ir a sul, não sabemos se em 2025 vai ser possível, mas fica aqui a promessa que tudo faremos para que, se este ano não for possível, em 2026 queremos alargar o campeonato, queremos alargar o Portugal Rally Series para todo o território português. Existem também conversações, elas já foram públicas, para que a gente possa levar o Rally Series às ilhas, não no campeonato, porque isso seria extremamente oneroso a nível logístico, mas talvez fazermos umas provas de exibição e mostrarmos também nas ilhas o potencial deste produto. Portanto, também é uma ambição que nós temos para 2026. E depois... Era isso que eu ia falar do futuro em relação a projetos. Sim, estava a falar já um bocadinho também no futuro, porque nós queremos terminar o ano de 2025 em festa, queremos implementar um esquema que tem que ficar anualmente e que começa a criar hábito também nos pilotos e nos adeptos, que era fazer uma festa de final de ano, nada mais nada menos que ao estilo daquilo que era feito nas Canárias com o Race of Champions, no seu modelo tradicional, um sistema feito por eliminatórias, e nós estamos a fazer tudo com os parceiros também, com os nossos parceiros de Lousada, para tentar implementar essa festa do automobilismo no final do ano, no mês de novembro, em Lousada. As coisas estão bem encaminhadas, não podemos para já dizer que está 100% fechado, mas estão bem encaminhadas, porque eles também gostaram muito da ideia, e achamos também até nisto o Rally Series pode trazer aqui algo novo, e esta festa pode ser do Rally Series, mas também pode ser uma festa que inclua pilotos de outras modalidades. Muito bem. Vamos para a parte final então da nossa conversa. Como eu tinha prometido também não tomar muito tempo do vosso tempo, vocês têm também já a fazeres, como o caso do André, que se tem que preparar para ir para o calor de África para, neste caso, o Rally Safari, na próxima semana. Mas a nível da parte final, claro que vamos para os agradecimentos, e tenho a certeza que um deles vai ser à Fibromat, porque dá nome, de facto, à prova. Mas eu aproveitava e perguntava aqui ao André se vai ser fácil também, e poderá ser aqui uma brincadeira também, trazer alguns dos pilotos conhecidos que façam cartaz e trazer mais público só para ver em determinada estrela que seja um convidado da organização. Sim. Vai ser. É? Boa. É verdade. Eu acho que pode atrair público trazendo naturalmente aqueles nomes mais sonantes e que pudesse ser um convidado. É uma hipótese, André? É, sim, senhor. Boa. Emanuel, para a parte final, então, como eu dizia, agradecimentos. Quem é que vocês querem agradecer que está convosco desde o primeiro minuto deste projeto Portugal Rally Series? Como já tive a oportunidade de dizer ao longo desta entrevista, queria agradecer primeiramente à Federação, porque foi a porta de entrada, e claro que sem o aval e a chancela da Federação nós não teríamos interesse nenhum em fazer este campeonato. Sempre dissemos que teria que ser algo 100% oficial e calendarizado, como deve ser junto da nossa Federação. Na pessoa do Presidente Amorim, agradecer toda a amabilidade que teve connosco e a ajuda neste primeiro ano, e que tudo faremos para dignificar
o desporto automóvel e os ralis, e que isto seja um boost e uma melhoria naquilo que já existe. Como eu disse no início, não estamos aqui para tirar nada a ninguém, não há competição nem rivalidade com nenhum outro formato, isto é algo diferenciado, é algo novo. Congratulamos-nos por este começo, agradecer a todos os parceiros que têm estado connosco, aos clubes que nos têm também ajudado e às autarquias. E agradecer também, que é muito importante, aos nossos parceiros de mídia, porque também desde o primeiro minuto tivemos muito interesse de algumas empresas e algumas entidades em estarem connosco. Eu realço o acordo que temos com a DAZN para que passem sempre resumos do Rally Series. Também todo o destaque tem sido dado a nível internacional por parte da Dirtfish, talvez um dos maiores nomes internacionais na parte do mídia associado ao desporto automóvel, e claro, a toda a imprensa nacional, e claro, também a ti, Gonçalo, que tens este canal fantástico, e que é muito importante para nós também que este produto chegue a cada vez mais pessoas. Muito bem. Só me resta nas despedidas desejar a continuação de muito sucesso. Eu não vou dizer que tenham sucesso, porque vocês já têm, e portanto entrego-vos para já os votos de mais sucesso ainda, e que tenhamos a hipótese sempre de fazer pontos de situação. Como eu tinha lançado o desafio em off ao Emanuel e também ao André, lançava-vos o desafio de nos trazerem um bocadinho mais do vosso background, isto é, levarem os telemóveis, se possível, para nos mostrar, porque tenho a certeza, como qualquer elemento dos ralis, está curiosíssimo com o que está atrás do Emanuel, a tal tabela periódica, e do André também nos mostrar um bocadinho do que lá tem atrás. Aceitam esse meu desafio? Ótimo, sim. Então, Emanuel, podemos talvez começar por desse lado, para percebermos de quem é que teve a ideia desta tabela periódica. Tenho que fazer aqui as devidas referências, porque quem fez esta imagem foi o Bino Santos. Ele na altura disponibilizou isto, e eu pedi-lhe isto em formato na altura, que desse para depois replicar isto numa parede, e assim que tive a oportunidade, criámos então este mural aqui na nossa sede do Motor Clube de Guimarães, em que tem todas as viaturas, desde os anos 60 até à atualidade, divididas por categorias, e portanto acho que ficou aqui muito giro e feito. Mas quem está de parabéns é o Bino, que foi ele que fez isto. Espetacular, muitos parabéns. André, e a ti, mostrar-nos aqui um bocadinho do teu background também, e com o simulador, muito bem, imagino, claro, com o ralis, mas tens aqui também fotografias, que é difícil escolheres uma fotografia ou umas fotografias. Sim. Mas são espetaculares também. Portanto, hoje estivemos muito bem acompanhados. E aquele lá em cima era de Colin McRae, é isso, André? Tinha qualquer coisa a ver? É senhor. Boa. Espetacular, sim senhora, muito bem. Meus caros, agradecer mais uma vez, como eu dizia, a oportunidade de conhecer um pouco mais do Portugal Rally Series. Muitos parabéns por terem conseguido passar não, eu ia dizer o velho do Restelo, mas pronto, utilizando aqui a linguagem de Luís de Camões, que está cada vez mais na moda, mas vocês ultrapassaram as tormentas todas e puseram de pé um projeto que tem tudo para dar certo, e espero voltar a falar convosco em breve para vermos a evolução e fazermos, porque não, aqui um balanço. Por isso, uma boa noite para ambos. Emanuel, obrigado pela oportunidade, e André, boa viagem, já na terça-feira, até ao Rally Safari, e que tudo continue a correr bem. Uma boa noite para os dois. Obrigado, Gonçalo. Mais uma vez, e muito sucesso. Boa noite. Obrigado. E obrigado.